Boa noite a todos, boa noite, amigos do Iengatu. Muito obrigado ao pessoal que já está chegando. Breve teremos o grande Aldo Rebelo como convidado. E hoje vamos falar muito da Amazônia, né? O novo livro do Aldo Rebelo, que eu tive a honra e o prazer de receber aqui. Li que nem um louco aqui para poder, falei, poxa, tem que estar preparado, né? E fiquei aqui, passei o tempo que eu tinha aqui lendo, e é uma leitura boa, viu? Recomendo a todo mundo. Que leitura boa de fazer. Que livro bom, fácil, gostoso, informativo. Ministro, Aldo Rebelo, que honra, que prazer e que livro incrível, cara. Que livro lindo, que obra de arte, que material, que dedicação de amor ao Brasil. Eu devorei o livro, viu? Ele Oh, chegou, muito obrigado. ele chegou na minha mão e eu sentei para ler. Quando eu vi, já tinha lido metade. Eu falei, ué, é fácil, é gostoso de ler, é cheio de detalhes importantes. Algumas coisas eu já tinha escutado o senhor falar em algumas entrevistas, outras eu nunca imaginei. E, e como como o senhor sabe, né, o nosso grupo aqui é o Iengatu, né? E eu achei muito interessante que você colocou isso no livro também, né, da língua geral, né? Eu falei, olha que beleza. Tamo aqui também. É verdade. Você sabe que essa língua geral é falada até hoje na Amazônia, né? Pois é, né? É algumas cidades, não é isso? Fala em algumas áreas, em algumas tribos. Eu vi, inclusive, manifestações indígenas em língua geral, em um daqueles pelotões de fronteira, acho que lá em São Gabriel da Cachoeira. É. Muito. Nossa, que livro, que acabamento, assim, os detalhes, o papel, tudo é muito bem feito e muito bem elaborado. Eu queria começar a nossa conversa, ministro, com um ponto que eu achei que é o seguinte: nós estamos comemorando um ano. Eu queria começar a nossa conversa, ministro, com um ponto que eu achei que é o seguinte: nós estamos comemorando um ano do Grupo Iengatu. A gente começou esse projeto no dia 5 de agosto do ano passado e conversamos com o senhor uma vez, e tendo o prazer de fazer a segunda vez, tivemos com o Ciro, tivemos com várias pessoas, e o nosso interesse aqui é informação, né? A gente informar as pessoas e dar ferramentas para se defender. Porque como que você vai ser nacionalista se você não sabe a sua história? Como é que você vai ser nacionalista se você não entende de onde você vai? Como é que você vai saber para onde de onde você vem, para onde você vai, né? E esse livro, ministro, é uma arma do nacionalista, né? Como é que o nacionalista pode se defender? Com esse livro. Porque ele tem informações desde a formação da região amazônica e brasileira até os momentos atuais das disputas de território, disputas com os ingleses, né? E eu achei muito interessante que nos primeiros momentos do livro você definiu muito aqui o que é o nacionalismo. Você poderia falar um pouco para todo mundo que está ouvindo, que ainda não teve a sorte de ler o livro, o que é o nacionalista? Quem que é esse nacionalista que defende o interesse do seu país? O nacionalismo é uma ideologia a única capaz de situar as nações e os povos das nações emergentes nesse mundo e nessa geopolítica contemporânea de grandes disputas entre grandes interesses internacionais. O nacionalismo não é uma opção. O nacionalismo é um destino. Você não tem escolha. Ou você, como disse um ensaísta, aliás, numa revista americana, publicada numa edição especial sobre a questão, disse: se você pensa que é cidadão do mundo, você não é cidadão de lugar nenhum, tá certo? Porque ou você é cidadão do seu país, cidadão da sua nação, ou você não é cidadão do mundo. E o mundo há 200 anos, como eu digo aí, inclusive na apresentação do livro sobre a Amazônia, e disse também no outro livro sobre o quinto movimento, há 200 anos que o mundo está
dividido entre esses dois nacionalismos. O nacionalismo das nações dominadoras, das nações imperiais, que é um nacionalismo agressivo, e o nacionalismo defensivo e democrático das nações emergentes, que é o nosso. O nacionalismo agressivo é o nacionalismo que deu na Alemanha nazista, no imperialismo americano, no imperialismo britânico do século XIX, começo do século XX, o nacionalismo que pretende exercer a sua hegemonia sobre o mundo. O outro nacionalismo é exatamente aquele que permitiu a defesa dos povos e das nações contra o nacionalismo agressivo. Esse nacionalismo que eu defendo e que considero atual e relevante foi o nacionalismo que permitiu a independência das nações dos impérios coloniais no século XIX. Foi o nacionalismo dos americanos contra o Império Britânico, o nacionalismo do Brasil contra o Império Colonial Português, o nacionalismo do Bolívar contra o Império Colonial Espanhol. E, mais recentemente, esse nacionalismo rompeu com os impérios coloniais na África. A descolonização da África foi fruto desse nacionalismo, do Patrício Lumumba, do Amilcar Cabral, do Jomo Kenyatta e de outros próceres africanos. É o nacionalismo do Ho Chi Minh, do Mao Tse-tung, o nacionalismo que encontrou um caminho de construção ou de reconstrução nacional. E hoje, quando o mundo se vê dividido numa disputa geopolítica entre nações muito fortes, umas em declínio, como é o caso dos Estados Unidos, outras em ascensão, como é o caso da China, outras tentando proteger a sua identidade, as suas fronteiras, a sua soberania, como é o caso da Rússia, né? O Brasil não tem alternativa. O Brasil só tem como opção o nacionalismo. E quando eu falo do nacionalismo, é o nacionalismo econômico. O Brasil tem uma economia nacional própria. É o nacionalismo científico, tecnológico, cultural, linguístico. Sem essa identidade, sem essas características, nós não sobreviveremos. Nós seremos uma população insignificante e não uma civilização promissora, como é o que nós queremos ser. Muito legal. Ministro, eu achei curioso num trecho que você fala no livro sobre o Raposo Tavares, da importância dele para a expansão do nosso território, que é incrível, né? O nosso território ele permaneceu unido enquanto o território de colônia espanhola se fragmentou completo, né? O Simão Bolívar e não conseguiu manter a união do território dele, né? E a gente conseguiu. E o Raposo Tavares foi muito importante para essa questão do nosso território. E eu achei curioso que você coloca no livro que a Espanha ainda colonial de Lima o tratou como paulista, né? Porque esses paulistas, ele já era brasileiro? Raposo Tavares já era brasileiro? Ele já era parte do povo brasileiro que ainda não existia o Brasil? Eu acho que esse período é considerado pelos historiadores, e acho a denominação muito adequada, de período nativista, tá certo? Ou seja, era a defesa do território daqueles que nasceram aqui. O caso, esse nativismo foi muito forte em Pernambuco. Por que é que os pernambucanos se rebelaram contra a dominação holandesa? Porque eles consideravam que culturalmente e economicamente a Holanda exercia uma opressão sobre os nativos. Então, esse movimento chamou-se de nativista. Embora o Raposo Tavares não tivesse nascido no Brasil, ele nasceu em Portugal, mas chegou aqui muito jovem, o nativismo
do Raposo Tavares estava ligado ao fato de que aqui ele encontrou um caminho para construir o futuro. E embora permanecesse ligado a Portugal, porque, na verdade, todas essas aventuras do Raposo Tavares organizou uma tropa para lutar contra os holandeses em Pernambuco. Isso só pode ser explicado a partir de uma missão. Não havia outro interesse, porque esses bandeirantes, boa parte deles, eram uma espécie de garimpeiros da época, andavam atrás de ouro e pedras preciosas. Por que é que o Raposo Tavares, às próprias expensas, organizou uma tropa e foi combater os holandeses em Pernambuco e na Bahia? Provavelmente porque recebeu essa incumbência de Lisboa, de Portugal. A missão para a Amazônia, essa missão que chegou até o Peru, que assustou o vice-rei de Lima, era uma missão também, provavelmente, a serviço de Portugal. Não só para expandir as fronteiras, consolidar a ocupação desse território, mas, quem sabe, também encontrar algum tipo de mina, de prata ou de ouro, ou pedras preciosas pelo caminho. Isso tudo está descrito com detalhes e com a grande riqueza e com a certa paixão no livro do Jaime Cortesão, que é A Vida de Raposo Tavares. Esse livro é um diamante precioso da historiografia brasileira, embora o Jaime Cortesão seja também português. Mas está lá toda a explicação. E, no fim, o próprio Jaime Cortesão explica que não era a ambição material, não era a busca da riqueza que movia o Raposo Tavares, porque morreu pobre, morreu sem bens, sem posses. O que movia Raposo Tavares era uma causa, tá certo? Era, acima de tudo, uma causa. E essa causa estava ligada, naturalmente, à política e à geopolítica do Estado português. O próprio Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, também faz um elogio do Raposo Tavares e procura também justificar a trajetória do Raposo Tavares como a trajetória de um homem de Estado. Agora, o fato concreto é que a bandeira, que foi apelidada, chamada de Bandeira dos Limites, foi essencial para a consolidação do futuro território brasileiro em bases continentais, como o que nós herdamos em 1822. Maravilha. Ministro, juntando aqui um pouco do final do livro com o começo, falando do brasileiro, né? No final, assim, no finalzinho um pouco, você fala um pouco da formação como os povos indígenas, né, as possibilidades dos povos indígenas terem chegado no território, as teorias, a divisão linguística dos guaranis com os tupis, as teorias possíveis. Alguns estudiosos ali do Paraguai fazem alguns estudos das possibilidades migratórias, e ao mesmo tempo você fala muito da região dos portugueses e tal, ou seja, de todos que chegaram no território. E juntando também um outro caso que você conta, de quando você chegou numa tribo indígena e que os militares foram barrados, e que você falou assim, pelo menos todo mundo torce para o mesmo time de futebol, né? E as ONGs ali invasoras disseram, não, não torcem não. Então, como é que é essa dificuldade nossa? Porque nós temos um só povo, que tem várias origens, né? Os povos indígenas que chegaram muito antes, que como você descreve muito bem no livro, os povos portugueses que chegaram depois, a mistura desses povos, e agora a gente tem uma luta para defender o que é ser brasileiro, né? O que é, quem somos nós nesse país, e a gente tem uma força contrária, que são essas ONGs. Fala um pouco disso para a gente, por favor, ministro. A primeira coisa é desmontar esse mito que foi criado para dividir o país entre povos originários e povos não originários. Só há um único povo originário, que é na África Oriental, de onde nasceu e onde se espalhou o Homo sapiens.
A primeira globalização foi a globalização a pé, antes da globalização moderna, da globalização permitida pelas grandes navegações dos portugueses e espanhóis, da globalização do petróleo, da máquina a vapor, da globalização permitida pela eletricidade, da globalização financeira, da globalização atual. A primeira globalização foi a globalização do Homo sapiens, foi a globalização a pé, ele se deslocando da África Oriental e se espalhando pelo mundo. Hoje já há um consenso de que essas populações que habitaram a América vieram ou pelo Estreito de Bering, saindo da África, indo pela Ásia, subindo pela Sibéria, atravessando o Estreito de Bering, chegando ao Canadá, do Canadá aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao México e do México às Antilhas, ao Caribe e à Amazônia. E da Amazônia descendo rumo ao Prata ou rumo à costa do Atlântico, aqui no Brasil. Isso está plenamente estudado e difundido. Há uma outra teoria que também nega a tese dos povos originários de que os habitantes da América vieram da Ásia, atravessando o Pacífico, de ilhas em ilhas, até chegar à costa do Peru e da Bolívia. Essas populações que vieram da Ásia se estabeleceram ali no Lago Titicaca, por uma razão muito simples, que é a disponibilidade de água. Quando deu a primeira superpopulação em torno do Titicaca, uma parte dessa população migrou pegando o rio, acho que o Napo, na direção da Amazônia, e outra parte desceu outro rio, ali pela Bolívia, até o Prata. Essa teoria também é bastante difundida. E outros que acham que, na verdade, há as duas origens, uma parcela veio pelo Estreito de Bering, Canadá, Estados Unidos, México e Amazônia, e outros vieram, de fato, também pelo Pacífico, chegando até o Lago de Titicaca. E uma outra quarta opção, ou seja, a primeira é Estreito de Bering, a segunda é da Ásia via o Pacífico, a terceira é das duas alternativas, e a quarta opção é que eles vieram do Caribe. Daquelas ilhas do Caribe chegaram até a Amazônia. Ou seja, a verdade é que não há essas populações originárias. Todos chegaram de algum lugar, os índios chegaram primeiro, depois chegaram os portugueses, depois chegaram os africanos escravizados. A questão é que hoje se tenta usar o drama das nossas populações indígenas, que na verdade é um drama humanitário, porque dos brasileiros foi a parcela que mais foi negligenciada, mais foi abandonada. Não é por acaso que hoje eles ostentam os piores indicadores sociais, as maiores taxas de mortalidade infantil, de doenças infecciosas, de analfabetismo, os piores números de saneamento básico, de água tratada, de luz elétrica por domicílio. Tudo isso está entre a população indígena. Então não há como negar que a sociedade nacional negligenciou os nossos irmãos indígenas. Portanto, em razão dessa negligência, em razão desse sofrimento, interesses internacionais tentam usar minorias nacionais contra maiorias nacionais. Então, tentam usar o sofrimento dos índios para dividir o país, para acusar a maioria nacional e, com isso, criar como se fosse um abismo, um fosso, uma incompatibilidade, um conflito e uma contradição antagônica entre as populações indígenas e os demais brasileiros. Essa manobra das nações imperiais, ela é antiga. O Brasil integrava a Liga das Nações na década de 20 e tinha como representante, como delegado, como embaixador do Brasil na Liga das Nações, um grande diplomata. Era um homem público, foi enviado lá como nosso representante,
o Afrânio de Melo Franco, que veio a ser pai depois do chanceler Afonso Arinos de Melo Franco. E durante o mandato de Afrânio de Melo Franco na Liga das Nações nos anos 20, a Liga das Nações ficava na Suíça, surgiu, por pressão da Alemanha, a criação de uma comissão das minorias nacionais, porque a Alemanha denunciava que a minoria nacional alemã estava oprimida na Polônia e que a minoria nacional alemã estava oprimida na Tchecoslováquia. Veja só essa história. A Liga das Nações criou a comissão. Para relator da comissão foi designado o brasileiro Afonso Arinos de Melo Franco. E o Afonso Arinos, isso está no livro do filho dele, um estadista da República, escrito pelo Afonso Arinos. Está relatado esse episódio. O que o Afrânio de Melo Franco disse foi o seguinte: não é a proteção da minoria nacional alemã na Polônia e na Tchecoslováquia que a Alemanha pretende. A Alemanha pretende, na verdade, é subjugar a maioria nacional tcheca ou a maioria nacional polonesa, argumentando a minoria nacional alemã. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, a Liga das Nações já não tinha mais nenhum papel. O que fez a Alemanha? Pretextando proteger a minoria nacional alemã, invadiu a Polônia, pretextando defender a minoria nacional alemã, invadiu a Tchecoslováquia. O corredor polonês era o objetivo deles e a região dos Sudetos era o objetivo também, no caso da Tchecoslováquia. Portanto, aqui no Brasil, chegou-se ao extremo, como não se conseguiu organizar um partido nazista no Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, a Suprema Corte Alemã decidiu que os indígenas brasileiros eram arianos, porque com essa resolução se permitia algum tipo de movimento de solidariedade aos arianos brasileiros, que seriam as populações indígenas. Isso é uma história completamente absurda. Ou seja, isso aí é a expressão mais apurada da manipulação de populações no interesse geopolítico de potências. E isso está relatado num livro de um grande jornalista americano, chamado Seja Feita a Vossa Vontade, que é a tentativa do Rockefeller de estabelecer sua influência na América Latina, principalmente na América do Sul. Esse episódio está lá relatado. Eu fiquei tão curioso que pedi para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos retirar da Biblioteca do Congresso Americano cópia dos originais para eu comprovar que, de fato, isso tinha acontecido. E eu, inclusive, tenho esses originais e cheguei a publicar uma parte disso no portal Bonifácio. Mas essa é a crônica da manipulação, do sofrimento e da exclusão de minorias como pretexto para dividir ou oprimir maiorias nacionais. Essa crônica permanece atual. É isso aí. Muito obrigado, ministro. Gente, a conversa está muito boa. Quem puder, aquela compartilhada, divulgada aí, que é muito importante, assunto nacional de vender o Brasil. E outra coisa, o nosso perfil Iengatu está aí, quem puder seguir a gente, que temos muita coisa boa essa semana. Tivemos aí ontem uma entrevista muito boa, hoje estamos com o Aldo. Amanhã temos a Madeleine Lax, depois vamos ter o Mangabeira Ungel na quinta-feira. Então, muito legal essa semana de aniversário do Iengatu. Ju, por favor, chega aí. Faça a sua pergunta. Oi, gente. Boa noite, Aldo. Um prazer, viu, ministro, tê-lo aqui conosco. Boa noite aí, o pessoal. William, tudo bem? Obrigada pela presença de todos. Aldo, a minha pergunta tem o seguinte contexto. Num discurso do G7, o Macron, inclusive, falou, né, que a Amazônia é um interesse de todos e tem que ser um patrimônio da humanidade. E reforçou isso na ONU também, né? Então, tem se ventilado aí essa proposta de transformar a Amazônia em um patrimônio da humanidade. Isso tem sido defendido por vários líderes europeus, né? E aí eu fico até me perguntando por que ele não consegue nem tornar o Rio Sena apto, né, em condições
adequadas para nadar, mas vem falar aqui de sustentabilidade. Enfim, diante dessas declarações e do histórico de cobiça internacional sobre a Amazônia, até conforme discutido no seu livro, como o senhor avalia essa proposta de internacionalizar a gestão da Amazônia, né? Assim, considerando o cenário atual, quão grave é a ameaça de internacionalização? Esse perigo é real? A gente já iniciou esse processo de algum modo? Ou a gente está numa posição segura? Quais medidas seriam concretas que o senhor sugere para fortalecer a governança brasileira sobre a Amazônia e garantir que o controle e a exploração dos recursos permaneçam sob a nossa jurisdição? Eu acho que o Brasil poderia propor um congresso mundial sobre internacionalização e colocar na agenda internacionalização do Google, internacionalização da Microsoft, internacionalização da indústria de defesa dos Estados Unidos. Todo mundo teria acesso às armas, aos aviões, aos equipamentos de guerra fabricados pelos americanos, a internacionalização da Sibéria, a internacionalização. Aí você pode discutir a internacionalização da Amazônia. Agora, internacionalizar a Amazônia a pretexto de quê? O que é que os americanos vão internacionalizar? O Vale do Silício? Eu acho que seria um bom debate, tá certo? Amazônia e Vale do Silício. Agora, naturalmente, o que eles querem é o acesso aos recursos naturais da Amazônia. O mundo vive hoje uma grande carência de, eles chamam de terras raras, outros chamam de minerais estratégicos, que são os minerais essenciais para essa economia moderna. Você não tem uma indústria aeroespacial, você não tem uma indústria de eletroeletrônicos sem esses minérios, sem o nióbio que nós temos na Amazônia, sem o tungstênio, sem o cobalto, sem o cobre. Tudo isso é essencial, sem a cassiterita, que é o estanho. Eu estou aqui falando de um celular. Todas as soldas de um aparelho celular são feitas com o estanho. O minério é a cassiterita, que nós temos em grande quantidade na Amazônia. Então, nós não podemos aceitar nem o debate, nem a relativização da nossa soberania. Quando o Brasil ficou independente, o Brasil já ficou independente com esse território. A Amazônia é brasileira desde a nossa independência, como era de Portugal desde 1750, quando foi feito o Tratado de Madrid. E o Brasil herdou de Portugal a Amazônia do jeito que ela é hoje, da ilha de Marajó até Tabatinga. Isso tudo vem da nossa independência. Os Estados Unidos, quando ficaram independentes, era uma faixa de terra estreita, ali no Atlântico, aquelas 13 colônias, tudo muito juntinhas do Atlântico. Todo esse território que os americanos têm, eles foram adquiridos, como no caso a Louisiana, que eles compraram da França, depois compraram o Alasca da Rússia, e o resto, o Texas, a Califórnia, o Arizona, o Novo México, entre outros, isso tudo foi tomado na guerra, foi tomado do México na guerra. De tal sorte que, para vocês terem uma ideia, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha chegou a oferecer ao governo mexicano apoio militar para a retomada dos territórios ocupados pelos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos entraram na guerra, já no fim da Primeira Guerra Mundial, exatamente porque essa notícia foi vazada pelo Serviço de Inteligência Britânico, que captou um telegrama do ministro das Relações Exteriores para o embaixador da Alemanha nos Estados Unidos, e o ministro das Relações Exteriores, no telegrama, dizia exatamente que o embaixador da Alemanha nos Estados Unidos procurasse o embaixador mexicano e oferecesse ajuda militar para o México iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Quando essa notícia vazou, os americanos, então, entraram em guerra contra a Alemanha. E o México não entrou em guerra contra os Estados Unidos. Essa ideia da internacionalização obedece a interesses econômicos, comerciais, geopolíticos, porque a Amazônia é um espaço nobre, é a maior fronteira mineral do mundo, é a maior fronteira de biodiversidade do mundo,
é a maior fronteira de água doce do mundo, é a maior fronteira agropecuária do mundo. A Amazônia é a região mais rica do planeta, embora tenha a população mais pobre do Brasil, por causa do fracasso e dos erros das políticas do Estado brasileiro e das ONGs para a Amazônia. Mas, na verdade, essa é a situação. E o Brasil tem que tomar providências. Tomar providências é incorporar, em primeiro lugar, não é a Marinha, o Exército e a Aeronáutica que vão inicialmente resolver esse desafio. Eles têm um papel importante na defesa da Amazônia. Agora, o papel é da sociedade nacional, é do Estado Nacional brasileiro, primeiro, de incorporar demograficamente a Amazônia ao Brasil. A Amazônia não pode continuar sendo o deserto ocidental a que se referiu o escritor e historiador Craveiro Costa, no seu livro A Conquista do Deserto Ocidental, publicado pela Coleção Brasiliana, acho que nos anos 40. A Amazônia tem que ser incorporada economicamente, cientificamente, tecnologicamente. A Amazônia tem que ter um caminho de desenvolvimento com responsabilidade ambiental e social. Esse é o caminho. Porque, senão, você vai abrir espaço para esses devaneios perigosos. Há um historiador francês, historiador, sociólogo, geopolítico, muito competente, aliás, chamado Pascal Boniface, que tem excelentes livros sobre a geopolítica do futebol. O Brasil, que é o país do futebol, nunca se preocupou em estudar a geopolítica do futebol. Esse sociólogo francês tem 2 excelentes livros. A Geopolítica Mundial do Futebol, que é excelente, e a outra, A Terra é Redonda como uma Bola, que é outra maravilha de livro. Nunca foram traduzidos para o Brasil, ninguém nunca teve interesse, provavelmente porque valorizam uma coisa na qual nós somos muito bons, que é o futebol. Esse é um desafio, traduzir esses 2 livros do Pascal Boniface. A outra coisa, naturalmente, é o livro dele sobre as guerras do futuro, as guerras do amanhã. Na verdade, é o título, traduzindo do francês, As Guerras do Amanhã. Também não foi traduzido para o português esse livro. Mas um capítulo do livro do Pascal Boniface é exatamente sobre o capítulo da guerra do meio ambiente. E o que é que ele diz da guerra do meio ambiente? Que o Brasil, no futuro, poderá viver a mesma situação que viveu a Iugoslávia. O que é que aconteceu com a Iugoslávia? O que aconteceu com a Iugoslávia é que, pretextando razões humanitárias, um grupo de potências lideradas pela OTAN promoveu uma guerra contra a Iugoslávia para proteger os direitos humanos que estariam sendo feridos pelo governo iugoslavo. O Pascal Boniface diz que o mesmo argumento, razões humanitárias, poderá ser usado no futuro para uma intervenção de potências estrangeiras na Amazônia, sob o argumento de que o Brasil não está protegendo um patrimônio que é importante para o clima do planeta e que, portanto, afeta todos os povos e todas as nações, e para proteger esse patrimônio do planeta, as potências fariam intervenção. Já um outro brasileiro, chamado Orlando Vilas Boas, um dos nossos grandes indigenistas, deixou um depoimento dizendo que as lideranças indígenas Yanomami estão sendo treinadas nos Estados Unidos, aprendendo inglês e retornando para reivindicar a emancipação dos seus territórios. E que isso poderia vir a acontecer com o apoio das potências ou da ONU. Isso tudo é antigo e é discutido entre quem tem familiaridade com o tema da geopolítica. Maravilha, ministro. Nossa, e quem tem o seu livro está preparado para saber muito dessas informações que eu estou mesmo adorando ler o seu livro. E uma coisa que tem aqui, que eu achei muito interessante, que no começo você fala mais da relação, da formação do Brasil, da coisa dos portugueses, dos espanhóis, e depois tem vários capítulos que você fala sobre as questões de fronteira, da interferência dos ingleses, a questão de Esquibo, que está de novo aí na disputa da questão, né, com a Venezuela, a questão da França, ali também no norte, ou seja, disputas de território, né, que são todas questões muito importantes. Mas me chamou a atenção que tem um capítulo que você coloca da Kamala Harris, né, que você fala da guerra do futuro, que é a guerra pela água, né? Eu imagino que quando você escreveu o livro,
você não imaginava que a Kamala Harris seria candidata à presidência dos Estados Unidos. E ela está aqui em destaque nesse capítulo. Essa questão da água, a gente está falando de uma guerra daqui a 5 anos, 10 anos. O que você vê sobre essa questão? E juntando também essa resposta, quão preparado nós estamos para nos defender? Os nossos militares, estamos bem equipados, estamos preparados para defender a Amazônia e defender a nossa água? Em primeiro lugar, eu procurei fazer o livro e contando a história da Amazônia e comentando a cobiça da Amazônia, não como se fosse um manual de história, mas por capítulos e escolhendo episódios e personagens, desde o Orellana, passando pelo Ajuricaba, pelo Pedro Teixeira, pelo Raposo Tavares. Faço também um capítulo sobre o Bruce Lee, tá certo? Comento um filme do Bruce Lee e a história do Bruce Lee relacionando com a presença dos ingleses na China. E chego a Kamala Harris por quê? Porque em 2020, 2 episódios ligados à água me chamaram a atenção. O primeiro foi que a água estreou como uma commodity negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Então a água passou a ser uma mercadoria como outra qualquer, negociada na Bolsa de Valores. Em seguida, acho que era no Dia Mundial da Água, numa conferência, a vice-presidente dos Estados Unidos, falando a um grupo sobre essa efeméride, fez essa declaração. Isso foi gravado, isso tem na internet, dizendo, olha, vocês esqueçam a guerra pelo petróleo. A guerra pelo petróleo é uma guerra do passado. A guerra do futuro é a guerra pela água. E quando eu fui pesquisar a escassez de água, em primeiro lugar nos Estados Unidos, não é à toa que a água passou a ser uma commodity, uma mercadoria negociada na Bolsa de Valores de Nova York. É que há uma grande escassez de água, principalmente nas bacias mais importantes da agricultura dos Estados Unidos. A mesma coisa na China, a mesma coisa na Índia. E são 3 países referências, porque a Índia, pela população, hoje maior do que a da China, 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. A China, 1 bilhão e 400 milhões, precisando produzir comida, alimentar, dar banho, se não diário, pelo menos frequente, nessas pessoas, lavar roupa, cozinhar, tudo isso precisa de água. E a água é escassa. Isso há fontes que demonstram a escassez da água. E, por outro lado, onde é que você tem água em fartura, em grande quantidade? Ah, tem no Canadá. No Canadá passa metade do ano gelada, congelada. Não é uma água disponível. A água disponível permanentemente pelo clima, aliás, muda muito pouco de temperatura. Eu fui nadar no Rio Tapajós e o amigo que me conduziu até lá, a partir de Santarém, disse, olha, essa água aqui, quando sobe muita temperatura, sobe 2 graus. Quando cai muito, cai 2 graus. Essa é a temperatura média do Rio Tapajós, pelo menos segundo esse meu amigo. Aí você tem na Amazônia 340 ou 360 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. Água doce de superfície. Você tem uma área maior do que a Itália. Você tem uma área do tamanho da Alemanha, que tem 340 mil quilômetros quadrados. A Itália tem 305 ou 310 mil quilômetros quadrados. Você tem uma área maior do que o estado de São Paulo, de água doce de superfície. E você tem ainda as águas do aquífero Alter do Chão, que é o maior do mundo. E segundo pesquisadores revelaram, também há um outro rio subterrâneo correndo paralelo ao rio Amazonas, a alguns quilômetros de profundidade. E você tem no rio Amazonas uma vazão de 20% de toda a água doce do mundo. O rio Amazonas chega a ter uma vazão de 400, 500 mil metros cúbicos por segundo. 400 mil metros cúbicos por segundo não leva 1 hora para inundar um estado como São Paulo. Você tem isso na Amazônia. É claro que isso
leva, naturalmente, a uma avaliação do que isso representa e significa. Há um livro de um grande escritor americano, o maior deles, talvez, o Mark Twain, que é sobre o Mississippi. Ele cantando as proezas do Mississippi, o que o Mississippi representa para os Estados Unidos, e de fato representou muito. A civilização americana foi integrada pelo Mississippi, descendo ali na direção acho que da Louisiana ou da Flórida. E ele faz um livro sobre o Mississippi, a vida no Mississippi. Agora, o Mississippi tem 17 mil metros cúbicos de vazão. O Mississippi, perto do Amazonas, é um córrego, é um riozinho, quase insignificante, perto do Amazonas. O Nilo, pelo amor de Deus, tem 3 mil metros cúbicos de vazão e criou uma civilização no Egito, como diz o Heródoto. O Egito é um presente do Nilo, e é verdade. Você imagina essa riqueza da Amazônia. Agora, com toda essa água, a China produz mais peixe amazônico do que a Amazônia. Tem sentido uma coisa dessa? E a China, com tão pouca água, produz o dobro da geração de energia hidrelétrica do Brasil. A Amazônia tem condições de dobrar a geração de energia hidrelétrica do Brasil. Tudo isso está bloqueado por esses interesses internacionais incrustados dentro do Estado Nacional Brasileiro. Mas a água é isso. E sobre a capacidade de defender a nossa água, ministro? Como é que estamos? Isso depende exatamente de incorporar plenamente a Amazônia, demograficamente, economicamente, cientificamente, tecnologicamente, e de promover os recursos para a defesa, ampliar os recursos para a defesa, ampliar a presença das Forças Armadas, fortalecer as instituições de segurança, as polícias militares, as polícias civis, integrá-las, reduzir o poder das ONGs que estabelecem, de fato, um Estado paralelo, um governo, de fato, na Amazônia. O Estado Nacional governa de direito, as prefeituras, os municípios. Quem governa, de fato, é a política das ONGs, de dentro do próprio Estado brasileiro, porque eles governam. A ministra Marina declarou um dia desse, quando proibiram a prospecção de petróleo lá na faixa do Amapá, daquela faixa do litoral do Amapá. Né? Proibiram. O norte, como é que é? A bacia da Amazônia? A bacia amazônica? Isso, O IBAMA proibiu. Aí a Marina fez um comentário, não é o ministro que decide, não. Eu digo que, de fato, não é, não. Quem decide é a Embaixada Americana, a Embaixada da Suécia, a Embaixada da Noruega e as ONGs financiadas por eles. São eles que decidem. E, de fato, a ministra não decide nada. Tá certo? A ministra, essa do meio ambiente e das populações indígenas, não decide nada mesmo, não. Elas obedecem apenas às diretrizes, às orientações dos verdadeiros países, chefes, né? que são essas embaixadas que mantêm com eles um contato muito próximo. Ei, ministro, uma curiosidade, eu estava fazendo alguns trabalhos de shows na Noruega, e aí fui em algumas viagens para o norte ali, e aí deparei com algumas informações e notícias de problemas com povos do norte da Noruega, que eram antigos e que eram outras civilizações também, outra língua, e que tinham o mesmo debate, né, de território e que o governo norueguês não queria reconhecer e várias disputas de território. Eu pensei logo, falei, acho engraçado, né? Eles não resolveram isso no território deles, mas querem resolver no nosso território, né? Eles querem determinar isso no território dos outros. Mas, enfim, era só um comentário. Eu queria passar para o Gabriel. Gabriel, chega aí, faz a sua pergunta. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Boa noite. Margem equatorial, que vocês estavam comentando aí. Isso, é a margem equatorial, exatamente. Ministro, aproveitando que entrou nessa questão das ONGs e poder político, esse ano nós vamos entrar num período eleitoral, né, municipal, e nós sabemos o poder das ONGs e o quanto essas ONGs trabalham internamente dentro das prefeituras, influenciando, né, os prefeitos,
secretários, né, e etc. O quão perigoso, né, e o quão importante são essas eleições municipais nesse momento, né, em relação à questão das ONGs, porque não é só uma questão do poder de influência, de soberania física, mas também tem um poder de influência de sociocultural, né, aquelas meias verdades ou totalmente mentiras que vão sendo contadas para as pessoas através dos órgãos públicos, né, sobre determinadas situações, né? Quanto que você vê de perigo nessas eleições e o quão importantes são essas eleições municipais desse corrente ano aí de 2024? Obrigado, ministro. Na época das guerras, são as batalhas que decidem o destino. Na época pacífica, são as eleições, no caso do Brasil. Um historiador inglês, que tem um belo livro sobre Stalingrado, ele diz exatamente isso. Stalingrado não mudou o rumo da guerra, o destino da guerra. Stalingrado mudou o destino da humanidade, tá certo? Não era só a guerra que estava ligada ao destino de Stalingrado. Era a própria humanidade, era o destino da humanidade. Naturalmente, se Stalingrado caísse, evidentemente que a Rússia perderia não só a bacia de grãos e de petróleo, que passaria para as mãos alemães, e isso naturalmente incidiria numa mudança do rumo do que foi a Segunda Guerra Mundial. As eleições também são importantes, e nessa eleição particular de 2024 é a eleição de São Paulo. Por que a eleição de São Paulo? Porque a eleição de São Paulo estabelece, de um lado, um candidato do PMDB com uma ampla coalizão de forças, de 12 partidos, de grupos que, embora tendo diferenças importantes, mas se incorporaram ao candidato do PMDB, que é o prefeito Ricardo Nunes. Os partidos que estão representados nessa coalizão são partidos, uns que estão na oposição ao atual governo federal, mas há partidos que participam do governo. O próprio PMDB tem 3 ministérios no governo do presidente Lula. O PSD, do Kassab, tem 3 ministérios no governo do presidente Lula. O União Brasil tem 3 ministérios no governo do presidente Lula. O Republicanos tem um ministério. O PP tem outro ministério. Ou seja, tem pelo menos 10 ou 12 ministérios e ministros do governo do presidente Lula que pertencem aos partidos que estão apoiando a eleição do prefeito Ricardo Nunes. E onde eu vejo a importância dessa eleição? A importância dessa eleição é você reabrir um horizonte de alianças heterogêneas e romper com a falsa polarização e a falsa divisão que prevaleceu no Brasil nas últimas 2 eleições. Dividiu o país entre esquerda e direita, por exemplo, dividiu o país em guerra racial entre pretos e brancos, importar esses conceitos dos Estados Unidos para aqui, dividiu o país entre homens e mulheres. Uma coisa é você promover o direito das mulheres, valorizar as mulheres como parte da construção nacional. Outra coisa é você usar o preconceito, a discriminação das mulheres como um caminho para dividir o país. Então, eu acho que essa eleição assim é muito importante. Ela não muda o rumo de São Paulo, ela muda o rumo do Brasil, porque São Paulo é a metrópole do Brasil. São Paulo é berço, não o único, mas São Paulo é berço da civilização brasileira, da civilização mais antiga do Brasil, como Recife, Olinda, por exemplo, né, entre outras, ou Belém, ou Salvador, né? São Paulo tem esse papel, uma cidade que acolheu os deserdados do mundo inteiro,
os deserdados da terra, quando o italiano estava passando fome, pegava um navio e vinha para São Paulo, mesma coisa o japonês, um alemão, tá certo? Um nordestino, quando enfrentava dificuldades, vinha para São Paulo. Então, São Paulo acolheu com generosidade a pessoas de todo mundo, jovens de todo mundo. E São Paulo tem essa vocação. Os bandeirantes saíram daqui para expandir as nossas fronteiras. Esses bandeirantes que fundaram Curitiba, Florianópolis, Cuiabá, que atravessaram o Pantanal, subiram pelo Rio Madeira, entraram no Rio Amazonas, foram até o Peru. Tudo isso é São Paulo, tá certo? É o berço da civilização brasileira e é o coração econômico do Brasil, a capital cultural, com todo respeito pelo Rio de Janeiro, a capital futebolística também. Pois bem, isso é São Paulo, e a eleição de São Paulo é a eleição mais importante do Brasil. E se uma coalizão de forças heterogêneas ganha uma eleição em São Paulo, isso pode sinalizar mudanças importantes na forma como a política vem sendo polarizada no país. Sobre essa questão, ministro, e ainda lembrando aqui, tem um capítulo que você fala da Fordlândia, né, do Henry Ford ainda em 1925, ali no começo aí da expansão dele e domínio da questão do mercado de carros e da questão da importância da borracha, né, para o mundo inteiro, até na guerra foi muito importante. A Fundação Ford é uma das principais financiadoras de ONGs, né, influenciam. A gente tem casos de partidos que não recebem diretamente o dinheiro dessas ONGs, mas têm conexões com outras ONGs que são parceiras, né? Ou seja, o partido não recebe diretamente, mas tem uma ONG que é parceira do partido e essa ONG recebe dinheiro da Fundação Ford ou de outras ONGs que têm, obviamente, interesses não nacionais, né? Como é que a gente resolve esse problema? Porque isso já tem alguns anos que a gente normaliza esse tipo de situação de partidos brasileiros ganhando apoio indireto de ONGs. Eu era o ministro do esporte no esforço de construção dos dois grandes eventos do Brasil, a Copa do Mundo e a Olimpíada. E havia um empenho da presidente Dilma em que o evento fosse coroado de sucesso, porque não era uma coisa apenas para o governo dela, era o Brasil. O fracasso da Copa não seria o fracasso do governo. O mundo não ia nem saber quem era presidente do Brasil. Ia ser um fracasso do Brasil. Para quem estava acompanhando a Copa do Mundo na Tailândia, ou em Singapura, ou na Hungria, pouco importava quem presidia o Brasil. Importava se a Copa ia ser um sucesso ou um fracasso. Pois grupelhos ligados a interesses internacionais promoveram o movimento Não Vai Ter Copa, um movimento de sabotagem contra o Brasil, inédito. A Copa do Mundo é organizada a cada 4 anos em países diferentes. Já teve Copa do Mundo na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na África do Sul. No Catar, você nunca viu um movimento de sabotagem. Nenhum país organizou, Não Vai Ter Copa, organizaram aqui, financiados exatamente por fundações internacionais. E esses grupelhos que sabotavam, hoje estão aí, concorrendo às eleições. Eles não recebem diretamente, mas recebem indiretamente, porque são seus militantes, que são os chefeiros dessas ONGs. As ONGs trabalham com as teses desses grupelhos, tá certo? E está aí, até a candidata a prefeito, que era líder do movimento Não Vai Ter Copa, fazendo quebra-quebra, ameaçando o país. E com a complacência de setores do PT, porque tinham afinidade ideológica com os sabotadores. Eu lembro dessa situação, lutando para que o Brasil tivesse êxito no evento, enfrentando essas dificuldades. Então, eles recebem essa ajuda indireta. Se você for atrás de quem está ligado a essas ONGs, são esses partidos aí. Uma parte que se pretende de esquerda, que eu não vejo esquerda nenhuma, porque que esquerda é essa?
no meu tempo de estudante, nós organizamos o MDA. Sabe o que era MDA? Movimento de Defesa da Amazônia. Aí agora eles querem organizar o MEA, o Movimento de Entrega da Amazônia. Eu vi uma declaração de uma deputada do PSOL dizendo que a Amazônia, a questão é internacional. E o Frei Leonardo Boff, que também é ligado a esse pessoal, dizendo que a Amazônia é um problema do mundo e tem que ser internacionalizada, que não faz sentido. A Amazônia não é uma questão nacional. Isso essa gente declara, tá certo? É uma gente completamente irresponsável. E agora, como não existe o crime contra o interesse nacional nem contra a segurança nacional, está liberado praticamente, tá certo? Então é uma coisa terrível que nós estamos vivendo. Realmente. Ministro, nós agora, no dia 24 de agosto, vamos comemorar 70 anos da morte do Vargas, né? Um cara que lutou até o último dia de vida para defender os interesses do Brasil. Eu estou até organizando um encontro presencial em São Paulo, dos nacionalistas. Eu vou até mandar, depois eu te mando um convite, se tiver possível, poder encontrar, porque é uma data muito importante. Já falei com o comandante Farinaz, falei com várias pessoas, que vai ser um evento legal de fazer. Eu gostaria de, se for possível, ministro, falar um pouco sobre o que está acontecendo com nós brasileiros, que a gente teve o nacionalismo como uma coisa tão forte com Vargas, e depois, eu não sei se foi o golpe de 64, o que aconteceu, que o nacionalismo foi tomando como se fosse uma coisa feia, né? Então, associaram o nacionalismo a reacionarismo, ou seja, a pessoa ser reacionária, ser nacionalista, ser reacionário. Botaram essa imagem na mídia, essa imagem está aí. E essa imagem até eu vejo pessoas tentando te atacar com isso, né, ministro? Porque você tem um histórico no partido que foi comunista e tal, e hoje em dia a gente vê os conflitos dentro até dos movimentos comunistas se fragmentando, né? A gente vê aí agora os partidos agora cada vez mais se fragmentando. E eu vejo uma força, um movimento muito forte para destruir o nacionalismo. Não só o movimento, mas as pessoas que lutam pelo esse movimento nacional. Como é que a gente vai ganhar essa batalha, ministro? Eu faço a seguinte análise. Se os nacionalistas são atacados, é porque para essa gente eles representam um risco, tá certo? Uma ameaça. Se eles fossem uma força irrelevante, derrotada, não significasse nenhuma ameaça a esses interesses, eles seriam desprezados. Mas essa fúria contra o nacionalismo é uma fúria mundial, caracterizado como uma força de extrema-direita. Agora, na Olimpíada, eu tenho um amigo francês que vive aqui em São Paulo, e conversava com ele essa semana. E ele disse, olha, uma das coisas mais importantes foi o desprezo da figura da Joana d'Arc na celebração das Olimpíadas. Aí eu disse, por que aconteceu isso? Ele disse, porque ligaram a Joana d'Arc à extrema-direita, ela virou um símbolo da extrema-direita. Se ela virou um símbolo da extrema-direita, é porque, naturalmente, foi renegada pelos demais. Renegar a Joana d'Arc é a mesma coisa, na mesma proporção de nós renegarmos o Tiradentes, como nosso herói nacional. Aliás, o De Gaulle, o general De Gaulle, quando analisou a comutação da pena dos condenados por traição depois da guerra, comutou a pena de todas as mulheres. Nenhuma mulher francesa acusada de traição foi fuzilada. Os homens, ele mandou fuzilar quase todos. As mulheres, ele perdoou todas. E a história contada pelo André Morot, no livro de Memórias, não entra nos motivos que levaram o De Gaulle a perdoar as mulheres. Eu fiquei pensando depois, eu digo, é a dívida da França com Joana d'Arc. Eu acho que a injustiça cometida contra Joana d'Arc foi tão grande que eu acho que isso terminou influenciando na decisão do general de Gaulle de não condenar à morte nenhuma mulher francesa acusada de traição, embora houvesse provas contra muitas delas. Mas agora, a esquerda francesa
repudiou, como repudiou também a Marselhesa, repudiou a bandeira da França, como uma parcela importante da esquerda aqui repudia também os valores nacionais, repudia a história nacional, mesmo nessa Olimpíada, essas moças que ganham medalhas, elas ganham medalhas e querem expressar a representação de todo o Brasil, mas há um esforço da mídia em dizer, não, vocês não são brasileiras, vocês são mulheres pretas, tá certo? Pretas, e o Brasil é uma coisa secundária. Ou seja, parece que a nacionalidade dela é o gênero e a raça. Embora elas desejem representar todo o país. Claro que é um desejo natural expressar todo o sentimento do povo brasileiro, mas a mídia faz um esforço. Eu lembro, na Olimpíada de Tóquio também, quando uma menina nordestina ganhava uma medalha, era apresentada como mulher nordestina e preta, e não como brasileira. Eu acho que isso é um desprezo. Agora, eu acho que isso está fadado à derrota. O sentimento nacional é muito forte. E é muito forte porque não há escolha. Porque os direitos são nacionais. Você tem direitos no seu país. Você saiu daqui, você não tem direito a nada. No máximo é embarcar e desembarcar de um avião. Você não tem direito nem de entrar no outro país. Os Estados Unidos constroem muro. A França, a Espanha colocam patrulhas marítimas para impedir que as pessoas entrem lá. Então, o que resta, principalmente para o povo, é a nação. É o Estado Nacional, é a nacionalidade. É aqui onde está seu idioma, onde está o seu direito à saúde, à educação, à segurança. O seu direito está aqui, não está fora do seu país. Então, isso é uma coisa que nós devemos procurar valorizar. Com certeza, ministro, com certeza. Gabriel? Ministro, eu concordo 100% e acho que quando eu coloquei a questão sociocultural, eu estava me relacionando muito a isso, né? Porque se faz um esforço muito grande em relação a esse divisionismo, essa pregação divisionista internamente dentro do Brasil. Ministro, mas eu queria voltar um pouquinho, né, que nós tínhamos falado sobre a questão de defesa, né, do país, e isso é algo que é preocupante. Nós estamos vendo aí várias empresas brasileiras passando um problema muito grande em relação a isso, né, no setor de defesa, e outras empresas, outros materiais que poderiam ser adquiridos internamente dentro do país, estão sendo importados. Por exemplo, eles tentaram aí fazer uma compra do F-16, né, ou iniciar uma conversa sobre o F-16, em vez da gente expandir os Gripens, por exemplo, que nós adquirimos aqui, né, lá atrás, com transferência de tecnologia e etc. Teve outros casos, por exemplo, de carros de combate também. Né? O quanto isso é perigoso? Né? Como que a gente faz uma pressão em relação a isso? Porque não é só uma questão de preparo dos militares, né? Mas também da questão industrial, né? E a capacidade produtiva, né? do país. Inclusive estão querendo vender até uma fábrica de munições estatal, que é um negócio assim absurdo. O mundo inteiro precisando de munição hoje e o Brasil fala, não, vamos vender a nossa. Né? Como que o senhor enxerga essa situação, ministro? Obrigado. O problema é que a indústria de defesa só existe como parte da indústria nacional. A indústria de defesa não é uma indústria à parte. A indústria de defesa é desdobramento e integra o esforço de indústria do país. Se você não tem uma indústria de siderurgia de alto nível, como é que você vai fabricar as ligas necessárias para os produtos de defesa? Se você não tem uma indústria química, se você não tem uma indústria de novos materiais, como é que você vai ter o material necessário para a fabricação de equipamentos de defesa? Então, o primeiro problema é que nós precisamos de ter uma economia nacional, uma indústria nacional
uma ciência nacional, porque a ciência do mundo ela se alimenta dos recursos e da pesquisa em defesa. Mais da metade dos cientistas dos Estados Unidos trabalham na área de defesa. Os grandes laboratórios dos Estados Unidos trabalham para a defesa nacional. O Vale do Silício começou com a preocupação da indústria espacial americana, que precisava de criar equipamentos, ligas de alta resistência para a construção dos foguetes que precisavam atravessar camadas para chegar ao espaço. E nós perdemos capacidade industrial. O que é que restou da nossa indústria? Mal e mal, nós temos uma indústria de alta tecnologia, que é a Embraer, na área de indústria aeronáutica, que se alimenta de uma série de outras pequenas indústrias que compõem aquele complexo ali, e o resto entrou em declínio. Então, nós precisamos recuperar a capacidade industrial do Brasil. Sem isso, nós vamos ficar tentando se levantar do chão puxando os próprios cabelos. Ninguém se levanta do chão puxando os próprios cabelos. Você tem que ter outro ponto de apoio. Então, a nossa indústria de defesa requer, em primeiro lugar, a retomada do processo industrial no Brasil. Se você tiver uma indústria de alta tecnologia no Brasil, aí você tem a base industrial de defesa. Senão, você não vai ter isso. E acho que o dilema do Brasil é esse. Como é que você vai fabricar equipamentos se você não tem a matéria-prima, se você não tem as indústrias necessárias? São dezenas de indústrias para você fabricar um avião. Se você não tiver isso, você não fabrica. Então, eu acho que você vai importar. Você pode até se transformar numa montadora de avião. Você desenha e importa os equipamentos. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer em primeiro lugar. Investir muito em ciência, em tecnologia, em inovação, na indústria nacional, e aí você cria a base da indústria de defesa, que é o que está lá nos documentos da Estratégia Nacional de Defesa e da Política Nacional de Defesa, tudo bem feito, bem escrito e bem planejado. É só colocar em prática. Maravilha, ministro. Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, pela nossa conversa, e muito obrigado por esse livro incrível, de que é, claro, uma obra de arte dedicada ao Brasil, dedicada à Amazônia, ao povo brasileiro. Eu recomendo a todo mundo que adquira o seu, porque tem muita coisa legal ali para a gente estar preparado e defender o Brasil, porque, gente, só tem como ser nacionalista, só tem como argumentar e defender o Brasil se a gente tiver conhecimento sobre a nossa história, sobre a nossa origem, sobre como que a gente lutou, né, o nosso povo lutou para chegarmos onde estamos e o potencial de onde podemos chegar, né? Então eu te agradeço muito, ministro, por ter dedicado o seu tempo a escrever esse livro, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um esforço de décadas, porque foi um acúmulo de experiência e de leituras que me permitiram, no esforço do ano passado, depois de 4 meses na Amazônia, finalmente sentar e escrever o livro, tá certo? Mas ele reflete, de fato, um esforço de leituras e de experiências que se acumularam durante os anos. Tá? Muito obrigado a vocês pelo convite, boa sorte.